Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio muito grande contar com a sua audiência. Estamos transmitindo para 27 municípios, são mais de 2,5 milhões de pessoas alcançadas pela Nova TV. Estamos com o Dr. Elmo, juiz federal, também diretor da Justiça Federal, que vai trazer esclarecimentos importantes referentes a temas específicos. Quais são? Previdência pública e também previdência privada. Vamos falar a respeito da reforma da Previdência. Vamos falar sobre a questão da poupança, sobre os expurgos, o plano Brescia, sobre o plano Collor 1 e 2, a fim de que você que aplicou dinheiro na poupança, e o doutor vai explicar se você tem direito ou não em termos de ações ajuizadas naquele período, se foi individual ou se foi coletiva, a fim de que você possa entender melhor qual o melhor caminho, pelo acordo ou não, ou aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Também vamos falar a respeito da prerrogativa do foro, uma polêmica que vem sendo debatida no mundo jurídico e diante da sociedade, se realmente a prerrogativa do foro, se é uma questão de impunidade ou não, se acabando a prerrogativa dos foros, os processos são julgados rapidamente e nisso evita a impunidade. Então, a gente vai para um breve intervalo, já iremos falar com o Dr. Elmo, que já se encontra nos estúdios da Nova TV, a fim de que você possa, com certeza, abrilhantar cada vez mais o seu conhecimento a respeito do mundo jurídico. Voltamos dos nossos comerciais. Doutor Elmo, quero agradecer a presença do doutor em nossos estúdios, a fim de que possa abrilhantar cada vez mais o conhecimento, os direitos e os deveres de nossa população. Também não podemos deixar de agradecer a doutora Maísa, que também se encontra em nossos estúdios, a fim de nos assessorar e trazer de forma cada vez mais brilhante as questões tratadas, que com certeza é de interesse da sociedade. Obrigado pelo comparecimento do doutor, a fim de que possa contribuir cada vez mais com a comunidade. Marconi, é sempre um prazer estar aqui, mais uma vez, para tentar levantar e responder algumas questões dos nossos telespectadores, não só aqui de Nova Friburgo, também toda a região na qual a emissora chega, e tentar responder aí algumas questões que foram levantadas no final durante todo o ano de 2017, mas principalmente no final do ano de 2017, e para que se façam reflexões para o ano de 2018. Doutor Elmo, em relação ao tema da Previdência, sempre causa uma certa polêmica a questão do recadastramento das aposentadorias, das pensões. Eu queria que o senhor pudesse explicitar ao telespectador que muitas das vezes aquela pessoa muito idosa não consegue se deslocar, também em relação a crianças com deficiências que têm dificuldade de deslocamento, em relação a essa questão do recadastramento, que a gente sabe que é necessária em termos de combate à fraude. Pois é, Marconi, você acabou de dizer o motivo pela qual existe esse recadastramento no INSS. Você vai me perguntar o seguinte: essa questão do recadastramento
é algo relativamente ruim para o segurado? Olha, eu diria que sim, é um negócio incômodo, não diria ruim, mas seria algo incômodo para o segurado que tem que se dirigir até um determinado local para dizer que ele está vivo. Parece para a pessoa que ela está sendo desonesta para com o INSS, mas veja, é o mal necessário, uma vez que existem inúmeros meios de se fraudar a Previdência. Então acabam que pessoas honestas pagam efetivamente por condutas de pessoas desonestas. Mas o segurado, o telespectador deve saber que esse recadastramento ele é feito exatamente para o bem da sociedade, para que não existam aposentadorias ou outros benefícios fraudulentos, para que, evitar que pessoas recebam indevidamente. Esse recadastramento, Marconi, ele estava previsto inicialmente para ser feito até dia 31 de dezembro de 2017, perfeito? E como é que é feito esse recadastramento? A pessoa pode ir ou no INSS, na agência do INSS, ou fazer até mesmo na própria agência bancária, onde recebe o benefício, perfeito? Alguns bancos, não são todos, mas alguns bancos até fazem o recadastramento na própria máquina automática. Tem o moderno sistema de biometria que permite que se faça na própria máquina, mas isso varia de banco para banco. O que existe é que a pessoa tem que ir a um determinado local, ou no banco, preferencialmente no banco, ou também no INSS, para fazer esse recadastramento. Acontece que o tempo foi passando e o INSS viu que muitas pessoas não foram se recadastrar. Então, dados de dezembro de 2017 dão conta que no Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, mais de 600 mil pessoas não fizeram recadastramento. Então, o INSS, verificando isso, prorrogou o recadastramento até o dia 28 de fevereiro de 2018. Então, as pessoas que já se recadastraram no ano de 2017 não vão precisar fazer de novo, perfeito? Mas aqueles que não fizeram poderão, assim, fazer até o dia 28 de fevereiro de 2018. Então temos uma nova data. Tem uma nova data. Era 31 de dezembro, foi para 28 de fevereiro. Pois bem, vai chegar lá em fevereiro, possivelmente o INSS não prorrogue isso, é importante que se diga para o telespectador que ainda não fez o recadastramento, provavelmente ele não vai prorrogar essa data, e aí o que acontece? O benefício ele é suspenso. Veja, suspender não significa cancelar, em definitivo. É uma suspensão, é algo provisório. E Quer dizer, pagamento, não recebe nesse ele período. não recebe, vai o mês de março aí ficar suspenso, perfeito? Bastará ele apenas se dirigir ou no INSS ou no banco e fazer o recadastramento. Fazendo o recadastramento, o INSS volta a pagar o benefício, inclusive aquele período em que foi suspenso, perfeito? Quanto a isso, não tem muito mistério. Agora, algumas situações específicas, e você bem falou aí, a pessoa que não pode se locomover, ou uma pessoa que tem uma grave deficiência, momentânea ou definitiva, que não pode nem ao menos sair de casa. Como é que vai ser feito isso? Nesse caso, Marconi, basta apenas ele nomear um procurador e aí o procurador pode ir no INSS para fazer a declaração de que o segurado está vivo. Normalmente esse procurador é um próprio parente do segurado, da pessoa que recebe o benefício. Há uma obrigatoriedade em relação ao atestado médico de vida? Sim, um dos requisitos é exatamente esse, uma declaração médica onde fique caracterizado de que o aposentado ou o pensionista não tem condições de se locomover ao banco ou ao posto do INSS, perfeito? Mas veja, esses casos específicos, é interessante que o segurado, o aposentado ou pensionista, vá até o INSS ou alguém
né, no caso de impossibilidade de locomover, alguém vai no INSS para saber exatamente a documentação que deve levar. Resumindo, Marconi, não é tão, embora seja incômodo, você ter que fazer prova de que está vivo, é um procedimento extremamente simples, perfeito? E é útil para a administração pública, para o poder público, verificar quem está recebendo licitamente ou terceiros estão recebendo de forma indevida um benefício que é de uma outra pessoa. Doutor, a Kátia do Ouro Preto está perguntando se essa procuração ela tem que ser no cartório, ela tem que ser pública ou ela pode ser particular? Não, pode ser com firma reconhecida. Não pode ser a particular feito no próprio INSS. Isso não há nenhum mistério, não. A firma reconhecida, não? Não é preciso, não é preciso. Até porque também o beneficiário também pode ser analfabeto, né? Sim. O que importa, Marconi, é verificar o seguinte, embora seja um ônus da pessoa, pelo menos o INSS não complicou com relação a gastos específicos. Uma procuração com firma reconhecida normalmente tem um gasto envolvido nisso. Então não é necessário especificamente esse reconhecimento. Agora, não lembro de todos os documentos, mas um deles é uma declaração médica de que a pessoa não pode se locomover até o INSS ou a agência bancária. Agora, doutor, trabalhando ainda o tema da Previdência, a questão da reforma previdenciária não saiu, não conseguiu que se votasse no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado, e ela ficou para o ano de 2018. Eu queria que o senhor pudesse explicitar essa questão, que a gente percebe agora que o governo federal montou uma estratégia dizendo que os culpados, vamos dizer assim, pelo déficit da Previdência são os servidores públicos, os funcionários públicos, que é chamado regime próprio. Eu queria que o senhor pudesse explicitar ao telespectador se é ou não necessária, no seu ponto de vista, a reforma previdenciária e se realmente o servidor público precisa de uma reforma, vamos dizer assim, mais acentuada, rigorosa, a fim de que torne, em tese, a Previdência superavitária. Pois é, Marcos, chegamos a um ponto aí em que não há uma respostas certas nem respostas definitivas. A questão da Previdência Social e uma possibilidade ou não de reforma, ela é muito polêmica, ela é muito discutida e pior, às vezes ela é discutida de uma forma superficial, perfeito? Eu costumo dizer o seguinte, Marconi, a questão da Previdência não existe um certo ou um errado, não existe um fazer ou não fazer, existem escolhas. Se eu tenho numa mesa uma maçã e uma banana, eu posso fazer uma escolha, ou comer a maçã, ou comer a banana, ou comer ambas, perfeito? O fato de eu comer uma maçã não significa que eu estou agindo errado, e o fato de eu comer uma banana não significa que eu estou certo. A reforma da Previdência é um pouco isso, fazendo uma comparação bem grosseira. Mas são escolhas, são apenas escolhas que deverão ser feitas, que já foram no ano de 2017 e que vão ser feitas em 2018. Me perguntam sempre se a reforma da Previdência ela é boa. A resposta que eu tenho depende para quem, né? Se é certo ou errado não fazer a reforma da Previdência, depende, são escolhas que vão ser feitas da maçã e da banana. A questão é que o déficit da Previdência, eu não queria falar de déficit, mas a conta da Previdência, ela vem aumentando a cada ano. Isso é notório, isso eu não posso dizer o contrário ou dizer diferente. A conta sempre aumenta. O dinheiro tem que sair de algum lugar. O dinheiro ela não dá em árvore. E pela projeção,
Quer dizer, pela projeção não tem bom futuro, né, para ela, para essa projeção. Mas se sabe que a arrecadação não vem acompanhando os gastos a serem efetivados pelo governo. A grande verdade é que cada ano que passa, o orçamento da Previdência, e no caso eu colocaria da Seguridade Social, ela vem tomando um maior espaço dentro do orçamento público. Isso vai ter que ser resolvido, não tem jeito. É uma escolha para o futuro. Ou eu faço agora, ou terei que fazer no futuro. Reformas vão ter que ser feitas. Como? Eu não sei, mas elas vão ter que ser feitas. E aí são as escolhas. A única escolha que nós brasileiros não temos é não fazer nenhuma reforma por longos anos. Não tem jeito. Não há como ignorar. Isso não tem como ignorar. A própria Europa já fez isso recentemente. Agora, no final de 2017, nós estamos vendo o país vizinho, que é a Argentina, fazendo. Eu não estou querendo dizer aqui que a Argentina está fazendo certo ou errado. Só estou querendo demonstrar para o telespectador que isso é um problema mundial e, portanto, vários países estão fazendo isso. Nossa hora, se não chegou, vai chegar. E aí é uma questão de escolha. Outro ponto que eu gosto de falar com relação à Previdência é o seguinte, esse é um tema espinhoso em que não temos aquele resultado do ganha-ganha. Não adianta. Aqui a gente vamos ter pessoas perdendo. É inevitável. A população vem envelhecendo ao longo dos anos, o gasto vem crescendo ao longo dos anos, a gente vai ter que fazer uma escolha. Qual? Eu não sei. Agora, vai ser uma escolha em que algumas pessoas, algumas classes irão perder. É inevitável isso. Perfeito? Em 2017, não saiu a reforma por vários motivos, mas principalmente um motivo político. O governo federal enfrentou um grave problema durante todo o ano de 2017. 2 denúncias não foram levadas à frente contra o presidente da República, mas isso custou muito caro ao governo federal. E, portanto, você e os telespectadores podem comprovar isso, depois da questão das denúncias lá, da delação do Joesley, o governo teve muita dificuldade de aprovar qualquer coisa, ainda mais a Previdência. Não conseguiu. A popularidade caiu no meio político e diante da população também, né? Sim, e principalmente no meio político. No meio político foi muito ruim. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa dita reforma da Previdência foi muito afetada por uma questão política, principalmente, tá? De 2018 está aí. Vamos ter a reforma? Não sei. Isso ano de eleição, né? É ano de eleição e muito difícil dizer que vai acontecer num ou noutro sentido. E pior ainda, quais vão ser os grupos afetados na reforma da Previdência. E isso não tem jeito, nós temos que esperar e ver se agora em fevereiro de 2018 nós vamos ter alguma possibilidade de discussão. Agora, desculpa, Marconi, só para complementar, uma das grandes das grandes falhas da reforma da Previdência é de que isso não foi discutido preteritamente, foi discutido anteriormente. Há uma meia-verdade nisso, porque durante todo o ano de 2017 isso foi bem ou mal debatido, tá? Talvez não com uma amplitude que a gente gostaria de ter visto, mas foi bem ou mal discutido. Agora, a questão do servidor público, realmente, o servidor público que tem um regime próprio, só para o telespectador entender, nós temos o regime geral em que se recebe o benefício, a aposentadoria, enfim, pelo INSS. Já o regime próprio, ou seja, o próprio Estado, o próprio município ou a própria União Federal em termos
de funcionalismo público tem a regra específica que trata da aposentadoria. Diferentemente, quem tem o regime geral pelo CLT, né, que a gente chama de seletista, que vai pelo INSS. Eu queria que o doutor pudesse explicitar, porque o governo federal parece que agora mirou no servidor público e diz que o problema da reforma, a necessidade da reforma, e ela tem que ser mais dura, com o servidor público. Pois é, Marconi, nós temos um grupo, que é o pessoal que recebe pelo INSS, que você bem falou, o trabalhador da iniciativa privada, basicamente, que o seletista. Nós temos o pessoal do regime público, que recebe pela União, Estados ou municípios e Distrito Federal. E também tem uma terceira classe, que são os militares, mas esses são até um percentual muito menor, que gera um impacto muito menor. Vamos apenas desprezá-los por uma questão de quantitativo em relação aos outros, não que eles sejam menos importantes, mas é porque dentro de um contexto geral de dinheiro, de orçamento, eles não geram tanto impacto assim. Mas a grande questão é que existem esses dois grupos. As regras são diferentes? Sim, as regras são diferentes. É uma regra para o pessoal do INSS, é uma regra diferente para o pessoal do poder público, dos servidores públicos. A tendência ao longo da década de 2000 foi de tentar unificar os regimes. Cada vez mais a diferença existente entre os dois grupos, eles são menores a cada dia. Existem algumas diferenças ainda? Existem algumas diferenças. E se você verificar, em alguns pontos, até o regime público é mais severo, é mais rígido do que o da iniciativa privada. Pois bem, não há até por conta de depender de inúmeras variáveis, não se sabe muito bem se a previdência era superavitária ou deficitária. Bom, não se sabe muito bem porque não se chega a um consenso de método para saber se ela recebe mais dinheiro do que gasta ou se gasta mais do que recebe. A grande questão é que um estudo que eu gosto muito de adotar, por ser um estudo extremamente técnico, é um feito agora, no meados de aliás, um pouco antes do meados de 2017, do pessoal do TCU, do Tribunal de Contas da União. Foi um estudo que eu entendo bem técnico e bem abrangente. Pega o pessoal do INSS, do público e o pessoal militar. Ali a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, o regime público, ele vem sendo equalizado, ou seja, as despesas dentro do orçamento vêm até diminuindo. Então, hoje nós temos um impacto menor do pessoal do serviço público em relação à Previdência do que antes, perfeito? Principalmente para as reformas que foram feitas na década dos anos 2000, perfeito? Agora, do lado do INSS, do pessoal do INSS, vinha relativamente equalizado ali, tinha um déficit, mas ele não era tão expressivo assim, até que começou a haver um descasamento entre o que se gastava e o que entrava. Perfeito? Isso começou ali em 2014, 2015 e vem se agravando a cada dia. E essa é a questão. Aonde é que nós vamos mexer? Ninguém gosta de perder não apenas poder, como direitos também, mas isso vai ter que ser visto no futuro. Inicialmente se quis fazer na reforma, inicialmente mandada pelo governo federal, por executivo, mexer em alguma coisa ali do pessoal rural. Tá? Na nova proposta não se muda nada do rural. Na nova proposta se escolheu, não sei porquê, o servidor público sobre o argumento de que é um gasto muito grande para o Estado. Mas, de acordo com estudos do CCU, o gasto vem, proporcionalmente, dentro do orçamento, vem diminuindo de alguns anos para cá. A Maria Amélia, do Centro, doutor, está perguntando o seguinte: o que é pedágio? O pedágio tem vários significados, desde o pedágio ali do catete, ali, ou lá do Boca do Mato,
como também o pedágio do governo, da reforma da Previdência. Veja, Marconi, vou tentar aqui resumir em palavras bem fáceis de se entender. Veja só, vamos supor, eu não vou discutir evidentemente a questão da reforma, mas vamos supor que existe uma regra que diga que uma pessoa vá se aposentar com 60 anos de idade, perfeito? E de uma hora para outra se diga que essa pessoa agora vai se aposentar, vamos supor, com 70 anos de idade. Foi feito uma reforma, aumento, por exemplo. Uma reforma, e é dali a idade mínima de se aposentar, e existe hoje, aposentadoria por idade da mulher urbana, 60 anos. Vamos supor que no futuro seja de 70 anos. Estou aqui presumindo, não estou dizendo que isso está na reforma, não. É de um dia para o outro uma diferença de 10 anos. E aí o que faz a norma? Olha, nós temos uma norma aqui atual e uma norma nova mais dura, com aumento de 10 anos. Por que a gente não faz, então, uma terceira norma, que é uma norma de transição? Vamos fazer uma questão de transição. Vamos, ao longo do tempo, botar isso progressivamente. Sei lá, sair de 60, 61, 62, até que se complete 70 anos de idade. O pedágio entra exatamente nesse contexto, que visa minorar a regra, ou a rigidez da regra nova em relação à regra antiga. Então, se é exigido na reforma da Previdência um pedágio, se eu não me engano, de 30% ou 40% de tempo adicional, que é pegar você, ao longo do tempo, aumentar em 20% o tempo que seria necessário para se alcançar a nova aposentadoria. Então, por exemplo, sei lá, vamos colocar nesse caso, lá, de 60 para 70. De 60 para 70, 20% de 10 anos, a diferença são 2 anos. Então, a cada período de tempo se aumentaria nesse percentual. O João Carlos, de Conselheiro Paulino, diz que ele já atingiu o período, o tempo para se aposentar. Com a reforma, prejudicaria ele ou não? Não, Marconi, isso é um dado que muita gente pergunta. Lá em 1998 teve esse problema, não se sabia se a pessoa ia pegar as novas regras ou se ia ficar antiga, ele se aposentava desde logo. Naquela época se viu que algumas situações foram muito desfavoráveis para a pessoa. Ela poderia esperar um pouco, um tempo maior para se aposentar, até pegaria uma aposentadoria melhor. Nesse caso, agora, a própria reforma tem um artigo lá dizendo o seguinte: olha, quem já completou todo o tempo não precisa se preocupar. Vai ser concedida a aposentadoria nas regras antigas. Então, quem já tem o tempo não precisa se preocupar. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem clássico aqui, que é do homem que se aposenta. Aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos. Ele tem que contribuir durante 35 anos. Vamos supor que ele hoje já tenha 35 anos de contribuição, mas por qualquer motivo não queira pedir a aposentadoria, tá? No futuro, ele vai ter que se sujeitar às novas regras? Resposta: não, não vai ser. Vai ser feito, quando ele pedir no INSS, vão verificar, olha, você já tinha condições de se aposentar antes com 35 anos, então a sua regra vai ser, a norma que vai ser aplicada vai ser a antiga, ou seja, de 35 anos. Então, vamos supor que no futuro seja uma determinada quantidade de tempo mais idade, essa pessoa que hoje já tem todos os requisitos para aposentadoria, mas não pediu por um motivo qualquer, no futuro só vai ser exigido esse requisito da regra antiga. Muita gente, Marconi, tem corrido às agências, e você vê, estatisticamente, esse ano de 2017 foi assim, muita gente indo às agências do INSS pedindo já a sua aposentadoria. É claro, eu não posso dizer para a pessoa para não ir, se ela achar melhor pedir aposentadoria agora, é um direito dela, mas ela não se preocupar com as novas regras que vão ser impostas, ou não, né? Não se sabe nem se vai ser aprovado em 2018.
O Ernesto, do bairro do Cônico, ele pergunta ao doutor o seguinte: a Previdência Social, se o dinheiro arrecadado só é utilizado para pagar aposentados e pensionistas, ou se o dinheiro é utilizado para outras fontes de custeio? Depende. Veja só, a gente tem que saber que o dinheiro que é usado para a Previdência, no caso aí a Seguridade, não vem apenas do trabalhador, certo? Até agora, Mega da Virada aí, quem fez a fezinha na Mega da Virada, uma parte de tudo que foi arrecadado, uma parte foi para financiar Previdência, assistência social e saúde. Então veja, são várias as fontes de recurso que vão para a Seguridade Social, inclusive para a Previdência. As empresas contribuem com o financiamento. Então tem aí um imposto que é uma contribuição, um tributo, que é a COFINS, que serve para financiar a Seguridade Social, inclusive pagamento de aposentadoria e pensões. Agora, o próprio trabalhador também contribui. Esse dinheiro que o trabalhador contribui, ele é integralmente utilizado dentro da Seguridade Social. Não vai financiar outra coisa, perfeito? Agora, essas outras fontes de concurso de prognóstico, a loteria e contribuições de outros setores, por exemplo, o da empresa, uma parte ele pode ser utilizado para outras finalidades, que é a tal da DRU, né, também conhecida como DRU, né, de desvinculação das receitas da União. Então, uma parte aí, ela pode ser destinada a outras finalidades. Uma das grandes críticas que se faz na reforma da Previdência é exatamente essa da DRU, em que uma parte que é jogada para outra finalidade poderia ser utilizada na própria Seguridade Social, perfeito? Mas é aquele negócio, é uma norma provisória que já tem aí mais de 20 anos de existência. E aí nenhum governo teve ímpeto para mudar isso. Doutor Elma, a Aline, da Ponte da Saudade, pergunta se ela pode deixar de pagar a Previdência Social Pública e pagar uma Previdência Social privada. Veja só, Aline, não é isso? Aline, a pergunta eu compreendi perfeitamente. Mais ou menos, tá? Se ela, eu não sei, ela não explicou, mas se ela foi empregada, não tem como ela dizer para o patrão dizer o seguinte: olha, não desconta meu INSS, me dá o dinheiro aqui que eu vou usar em outra coisa. Não é possível, perfeito? É algo obrigatório, não está a escolha dela dizer que aquele dinheiro de desconto de INSS, que sai sempre no contra-cheque, desconto INSS, ela pode pegar aquele dinheiro. Não, isso é obrigatório. Agora, se for contribuinte individual ou facultativo, o contribuinte individual até tem que contribuir também, mas é algo mais autodeclaratório. Ela pode até receber mais e pagar num valor menor. Ela pode sim utilizar numa previdência privada, ou até mesmo se ela for empregada, mas aí vai ter que pegar o dinheiro, parte do salário dela, para se usar numa previdência privada. Até porque a Previdência Social é compulsória, obrigatória. Sim, né? Obrigatória, exatamente. Até o patrão, se não pagar, ele responde por crime de apropriação indébita. Sim, né? perfeitamente. Por isso que eu disse que esse dinheiro que ela desconta, isso ela não tem como dizer para ninguém que, não, me dá esse valor que eu vou usar. Não, isso aí ele é obrigatório, não está à disposição de dizer que sim ou que não pelo trabalhador, ou seja, ele não é o dono de dinheiro. Agora, veja só, Marconi, eu queria, você bem tocou num ponto aí sobre previdência privada, se critica muito o fato de que a reforma da Previdência estaria vinculada a interesses capitalistas dos bancos. Eu vou ser bem sincero, tá, Marconi? Isso é mais um discurso ideológico
ultrapassado do que uma preocupação real. Tá? Chamada teoria da conspiração. Exatamente, é mais uma teoria da conspiração. Veja só, me desculpa aqui a franqueza que eu vou ter contigo, mas entre dar o dinheiro para um tal capitalista opressor, banqueiro, não vejo muita diferença de dar dinheiro para o governo. Não vejo muita diferença entre dizer que o meu dinheiro, meu de trabalhador, está mais protegido entregando para o governo do que entregando nas tais esferas capitalistas dos banqueiros internacionais, que se diz. A questão é a seguinte, há um receio com a questão da previdência privada, porque é algo de longuíssimo prazo. Nós não estamos falando aqui de 1, 5, nem de 10, nem de 20 anos. Estamos falando muito mais do que isso. E veja, falar de longo prazo, ou longuíssimo prazo, no Brasil, é fazer futurologia. Eu não tenho como dizer que vai ser bom ou que vai ser ruim. Eu não sei nem o que vai ser o Brasil em 2019, quanto mais algo para 30, 40 anos. Então eu vejo essa crítica, se é que a gente pode fazer uma crítica a uma questão de previdência privada, é exatamente essa, um futuro incerto. Eu não sei como vai estar o país, muito menos aquela empresa, daqui a 30 ou 40 anos. E veja, eu faço um discurso extremamente técnico, não ideológico. Tá? A grande verdade é que há uma tendência para isso, porque o Brasil é um país muito próprio de ter uma captação de poupança muito pequena. Quando eu falo poupança, eu falo que é o dinheiro da população que é usado para uma reserva futura, não poupança, caderneta de poupança. O Brasil, em comparação com outros países, inclusive da América Latina, é um país que poupa muito pouco, tá? Então eu acho que é essa mentalidade que tem que ser mudada e não ficar criticando a previdência privada ou outra forma de captação de poupança. Agora, até porque, como o doutor falou, ainda que tenha a previdência privada, vai ser obrigatório contribuir com a previdência pública. Sim, sim. Agora, a grande questão é o seguinte, será que previdência privadas existem inúmeras? A, B, C, D, eu diria 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1001, 1002, 1003. Existem vários tipos de previdência privada e algumas são muito ruins, tá? Agora, é uma questão de se tentar inteirar e saber qual é a melhor ou a pior. Agora, eu vou ser bem sincero, é um assunto que realmente, tecnicamente, é difícil de se entender. Existem inúmeras taxas, inúmeras variáveis num plano de previdência privada. Agora, existe sempre o risco. Né? Existe sempre o risco. O risco sempre é inerente ao ser humano. Então o filósofo que fala que só estar vivo já é muito arriscado. É verdade. Viver é muito perigoso. Então quer dizer, doutor, independente da previdência privada e previdência pública, sempre vai existir. Sim, sim. Agora, é uma questão, isso para futuro, quando eu digo futuro, 10, 20 anos. A tendência, e a gente vê muito bem nessas propostas da reforma, tanto a primitiva como a atual, uma tendência de você encostar os benefícios ao valor de um salário mínimo. A tendência é sempre de se encostar por um benefício que seja concedido no futuro para apenas um salário mínimo. Ou, se num futuro que eu prevejo, não sei se tão longo assim, benefícios abaixo de um salário mínimo. Doutor, a Vanessa de Campo do Coelho, ela diz que tem uma filha de 10 anos e há 5 anos ela deposita numa caderneta de poupança. Que se o senhor acha melhor investir numa previdência privada ou continuar depositando na caderneta de poupança para sua filha? Qual seria o investimento mais seguro? A Vanessa? Vanessa. Pois é, Vanessa, eu recomendo a você estudar ambas as propostas. Primeiro que eu não sou e não posso fazer consultoria financeira, mas uma mensagem que eu posso dar aqui, Marconi, para a Vanessa é dar os parabéns a ela, porque ela exatamente está fazendo algo que a maioria da população não faz,
que é exatamente fazer uma captação de poupança, seja para a filha dela, isso não importa, mas o que importa é que ela está reservando um futuro. Exatamente o futuro que a filha dela vai enfrentar, nós também enfrentaremos. E fica aqui os parabéns da minha parte com a Vanessa. Agora, se é melhor a poupança ou a previdência, isso ela tem que se inteirar melhor e ela mesma decidir se uma ou outra proposta é mais viável para a sua filha. Procurar o gerente do banco, né? Exatamente. Perguntando a questão dos investimentos. Sim. Né? Vocês estão acompanhando a entrevista com o juiz federal, doutor Elmo Gomes de Souza, juiz federal da subseção da Justiça Federal de Nova Friburgo e também diretor da Justiça Federal. Vamos para um intervalo, já retornaremos com o tema expurgos da poupança em relação aos planos Bresser, Collor 1 e Collor 2. Já voltaremos. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes de Souza, juiz federal da subseção de Nova Friburgo e também diretor do Fórum da Justiça Federal. Doutor, nós sabemos que há muito tempo se encontra ações na Justiça em relação a poupadores da época do plano Collor 1, Collor 2 e também do pacote lá do ministro Bresser. E aí existe aquela dúvida que a questão do acordo que foi feito em relação à ação coletiva com a Justiça, existe também as ações que foram ingressadas individualmente. Agora se pergunta, deve ou não ser feito o acordo? O acordo vai ser mais benéfico ou não aos poupadores daquela época? Vamos lá, Marconi. É um tema complexo também e recente. Creio que não exista nem roteiro no YouTube para explicar a situação.
o que aconteceu? Vamos partir dos fatos que todo mundo conhece. Inúmeras ações individuais e coletivas reclamando dos expurgos ocorridos na poupança em decorrência de planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, que são Presser, o Verão, Collor 1 e Collor 2, 86, 89, 90 e 91. Pois bem, o que se reclama é que foi concedido um percentual de correção menor do que da inflação. Então, vamos pegar um deles, ao invés de se corrigir em 84,32%, se corrigiu em 44%. Aí tem essa diferença. É essa diferença que o pessoal que entrou com as ações vem postulando. Por conta disso, as ações não são de hoje, né, Marconi? Se arrastaram aí por longos anos e chegou no Supremo. Só posso falar da minha parte da Justiça Federal, não tenho autorização, nem tenho conhecimento do que ocorreu na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, as ações foram em face contra a Caixa Econômica. Então, todos os poupadores que tinham contas na Caixa Econômica postularam essas diferenças. Até 2010, a Caixa Econômica vinha fazendo alguns acordos para com os poupadores, perfeito? Em 2010, o que acontece? Um recurso chega no Supremo e aí o Supremo diz o seguinte: olha, determina a suspensão de todas as ações até que a gente julgue. E 7 longos anos se passaram. O Supremo não julgou. Agora, no final do ano, confesso aqui, fui tomado de surpresa, foi noticiado aí na imprensa em geral, de que algumas entidades teriam feito um acordo com os bancos para pagamento, de um percentual, ok? Eu, por exemplo, na minha atuação lá na Justiça Federal, desconhecia esse procedimento, mas que ele ocorreu, perfeito? E foi feito um acordo no início de dezembro de 2017. É um acordo extenso, foram várias associações de defesa do consumidor que fizeram um acordo com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que congrega mais de 100 instituições financeiras, e a interveniência do governo federal e do Banco Central do Brasil, perfeito? Foi feito um acordo, inicialmente, Marconi, para as ações coletivas, mas o próprio acordo estendeu os seus benefícios para aqueles que têm ações individuais, perfeito? E essa é a história. Eles só chegaram a acordo com todos os planos econômicos e tem lá um percentual para o plano Presser, outro para o Verão e para o Collor 2. Eles deixaram de fora o Collor 1. Esse acordo também engloba o Collor 1, mas ali não se fechou qualquer tipo de percentual. Perfeito? Essa é a história do acordo. Vão ser feitos alguns ajustes agora para o início do ano de 2018, a fim de que se inicie o pagamento a esses poupadores. Bom, agora vamos aos casos que os telespectadores se interessam. E o meu caso? Bom, a gente tem que separar. Quem tem ação individual, vou aqui falar vou ficar um pouco sem tocar nas ações coletivas, vou focar mais em quem tem ação individual e quem ainda não entrou com ação. Vamos a quem tem ação individual. Quem já entrou com uma ação vai poder se valer do acordo que foi fechado no início de dezembro de 2017. Primeira coisa, ele tem que se lembrar, porque são coisas de ajuizamento de ação de 2007, 2008, 2010, até 2010. E
2011, pode ser que exista algum ainda no início de 2011, e aí a primeira coisa é ter que se lembrar, bom, como é que eu sei se o meu processo foi julgado ou não foi julgado? Ele vai ter que, número 1, entrar em contato com o advogado dele, perfeito, quem entrou com a ação com o advogado, ou conversar com o advogado da família, perguntar ao advogado se tem ação, ele vai procurar e vai dizer em que estado está a ação, ou número 2, ele procurar na internet e verificar através das páginas eletrônicas dos tribunais, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Para quem tinha poupança naquela época em qualquer banco que não fosse a Caixa Econômica, ele procura na Justiça Estadual. Quem tinha caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal, ele tem que procurar na página eletrônica da Justiça Federal. E aí, através de nome e CPF, ele sabe se tem ou não a ação. O primeiro problema que a gente vai ter é esse. Fazer com que as pessoas se lembrem que tenha ou que não tenham ação, perfeito? Mas vamos supor que ela tenha ação. No juizado, eu só posso falar do juizado, perfeito? No Juizado Especial Federal aqui de Nova Friburgo, nós temos no juizado 200 ações suspensas, a maioria com advogado constituído, fora o que se encontra em fase de recurso. Tem outros tantos na vara federal. Então, só posso falar do juizado. Nós temos 200 ações suspensas. A gente está reativando essas ações, perfeito? Foi homologado o acordo dia 18 de dezembro. Eu, no dia seguinte, já comecei a fazer algumas, tá? Para que elas tomem ciência do acordo. Existe uma página no Supremo que dá o link direto para o acordo. E aí a primeira coisa, a pessoa tem que procurar o advogado e o advogado estudar o acordo que foi formulado. Não é um acordo simples, tá, Marconi? Esse acordo tem 22 páginas. É um acordo longo, com várias cláusulas, e uma pessoa que não seja técnica, e quando eu digo que não seja técnica, que não seja advogada, vai ter uma dificuldade maior de entender, perfeito? São muitas regras ali envolvidas. E a pessoa tem que saber, isso talvez seja o mais importante, Marconi, eu transmitir para o telespectador, é o seguinte: se você estiver inserido nessa questão, para você aceitar ou não o acordo, você precisa saber no que está se metendo. E precisa saber quais são as consequências de aceitar ou não. Depois não tem volta. Depois não tem volta. Número 2, o acordo ele não é simples. Ele tem inúmeras cláusulas e é formulado de um jeito técnico. Até fazer a conta em si até é fácil fazer, mas entender todo o processamento é complicado. Somente alguém que seja advogado ou quem tenha larga experiência com bancos vai conseguir entender, perfeito? Então a primeira recomendação que eu sugiro é consultar advogado, para saber se tem ação e se tiver... Não adianta dar um de curioso. Né? Não, curioso não adianta. E conversar com o advogado. E ele é que vai saber se é melhor ou pior para o seu cliente, perfeito? Eu até estou colocando, Marconi, nos meus despachos, esse acordo que foi feito em Brasília. Eu, pessoalmente, e quando eu digo pessoalmente, só eu, não interessa a mais ninguém, achei muito ruim o modo como isso tramitou. Primeira coisa, ninguém foi consultado. Segundo, certamente esses 200 e todos os outros aqui de Nova Friburgo, ninguém foi consultado de Brasília para saber se o acordo era bom ou ruim. Perfeito? Foi feito um negócio meio que de cima para baixo. Quase que algo forçado. É uma crítica que eu faço ao procedimento. Não estou dizendo que o acordo é bom ou ruim, tá? Mas o modo pelo qual eu achei equivocado. E pior, quem tem ação, se eu não aceitar o acordo, o processo vai continuar suspenso. Então, de uma certa maneira, o acordo
foi costurado de forma que se force. Quer dizer, o uma processo aceitação. continua na geladeira, Continua suspenso. na geladeira, suspenso. Você vai perguntar para mim, Já isso é já certo? está há 7 anos. Né? Pois é, você vai perguntar para mim, ô Elmo, isso foi certo? Olha, eu acho que foi de uma certa feita desleal. Vou ser bem sincero de novo Entendi. aqui. Mas, por outro lado, se dá pelo menos uma via de resposta, que até então não existia. Ele pode pensar também, mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Sim. Outro Porque problema... muitas pessoas também podem ter morrido nesse período. Exatamente o que eu ia falar. A gente já puxamos algumas ações e muita gente, mas muita, Marconi, não posso dizer aqui um percentual, mas muitos dos autores nasceram na década de 30 do século passado. Então são pessoas que nasceram de 1930 a 1940. Muita gente. Tem pessoas mais novas? Pessoas mais novas. Tem gente que nasceu em 80, 70, 1970. Mas muita gente é de 1930, por exemplo. Essas pessoas, algumas delas, possivelmente, já estão falecidas. Se tivesse viva hoje, está com 87 anos. Exatamente. E aí os herdeiros é que vão ter que ser chamados. Isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Principalmente aos advogados de procurar todo mundo. Então, por isso que a gente já começou a soltar esses processos, sabendo que os próprios advogados também contactem a família e, no caso de falecimento, possam chamar os herdeiros para saber se eles aceitam ou não o acordo, tá? Quem não tem ação? Agora vamos para quem não tem a ação. Para quem não tem ainda uma ação, o acordo não engloba essas pessoas. Não engloba. E aí você vai perguntar para mim, ô Marconi, eu posso entrar ainda com a ação? Bom, há uma discussão sobre isso. A probabilidade de se poder entrar com ação e se ter sucesso no futuro é pequena, muito pequena. Quase zero, diria eu. Mas ainda eu não posso dizer que é 100% de insucesso. Então, antes também... Isso na hipótese de ação individual, né? De ação individual. As ações coletivas tem que ver... Você poderia se habilitar. Exatamente. Mas o acordo ele foi muito bem costurado, ô Marconi. Na ação coletiva, você pode dizer assim, todos os poupadores do estado do Rio de Janeiro. Sim, só quem se habilitou até 31 de dezembro de 2016. O próprio acordo fala isso. Quem ficou para depois dessa data, hoje, por exemplo, impossível. Então, o acordo foi muito bem gestado. Ele foi muito bem estruturado de forma a não se permitir brechas para que pessoas hoje possam se intrometer nesse acordo que foi feito. Então, assim, recomendo às pessoas, primeiro, saber se tem ou não ação. Perfeito? Se tem ação, ou se alguém que já é falecido, algum dos herdeiros, e se tiver ação, procurar o advogado. Essencial isso. Não tome, isso é uma recomendação que eu faço, não tome decisões sozinhas ou precipitadas. Ou precipitadas e sozinhas. E 2, quem não tem ação, não se desesperar, porque se não tiver direito, não vai ser entrando com ação em janeiro, fevereiro ou junho de 2018, que ele vai ter alguma coisa. Resolver. Então, pode ser um esforço ou força desnecessária que não vai gerar fruto nenhum. Perfeito? E para finalizar, Marconi, existem algumas pessoas que têm ação sem advogado. Então, no juizado, embora seja um número menor, mas existe quantitativamente até creio eu, mais de 50 pessoas que não têm advogado. Nesse caso, a gente está pensando em montar uma estrutura no juizado para que ele possa, pelo menos, é claro, a gente não pode decidir se ela tem ou não que aceitar o acordo, mas pelo menos para que ela tenha um mínimo de condição de entender a proposta e de saber pelo menos o valor que vai receber. O acordo já contempla pagamentos em 2018, tá? E aí vem uma escala, quem tem até 5 mil recebe integralmente e a partir dali, para quem tem 5 mil ou mais, tem alguns deságios,
uns descontos ali, a pessoa recebe até, acho que, se não me engano, menos de 19% do total. Doutor, a Fátima do PLC pergunta se a pessoa que tinha recurso naquela época, era poupador na época dos planos, mas que não tem mais a poupança, já sacou o dinheiro, se ela poderia entrar com a ação para requerer essa diferença de percentual dos juros praticados. Pois é, Marconi. Quem ainda não tem ação, a probabilidade de conseguir alguma coisa é muito pequena. Tem a poupança até hoje, tenha já acabado, extinguido com a poupança, cancelado. Sacado o dinheiro, né? Sacado todo o dinheiro, e isso é indiferente. É indiferente. Perfeito? Agora, a perda existiu, né? Sim, a perda existiu, mas é o que a gente fala. Existe um negócio no direito que se chama prescrição. Existe um tempo para que você possa reclamar de um problema. A partir de um determinado tempo, eu não posso mais entrar com uma ação, ou posso até entrar, mas não vai ter sucesso para obter aquilo. Veja... Aquele brocárdio, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Exatamente. Veja que a última lesão ocorrida, nesse caso os poupadores, é de fevereiro de 91. Então veja, já são quase 30 anos, no mínimo 20, praticamente 26 anos, né? De forma que hoje acho difícil a pessoa ter sucesso. Mas veja, Marconi, ainda que eu não tenha entrado com ação e queira, recomendo procurar um profissional. Ou seja, recomendo procurar um advogado. Ele que vai ter condições de saber se é viável ou não entrar com uma ação. Estamos com o juiz Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal da subseção da Justiça Federal em Nova Friburgo, também diretor da Justiça Federal em Nova Friburgo e região. Vamos para um breve intervalo, já voltaremos com o Dr. Elmo. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal da subseção da Justiça Federal de Nova Friburgo e região e também diretor do Fórum da Justiça Federal. Doutor Elmo, a gente sabe que a Justiça Federal vem fazendo um brilhante trabalho em todo o Brasil
uma repercussão no mundo inteiro. Inclusive, nós tivemos o juiz federal, seu colega de trabalho, Sérgio Moro, recebendo diversos prêmios internacionais em função do combate à corrupção que, infelizmente, vem assolando o Brasil e outros países, né? Porque, por exemplo, na Odebrecht, a corrupção pegou não só o Brasil, mas diversos países pelo mundo, e que, inclusive, presidentes da República de outros países sendo afastados. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da operação da Lava Jato, que existe o pós e existe o contra, né? Houve uma polêmica do juiz Sérgio Moro, que foi dar uma palestra juntamente com seu colega, o Bretas, na Petrobras, e existiu certas acusações em função do prejuízo da Petrobras associado à operação da Lava Jato. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa questão, e inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente condenado, aproveitou para criar um certo discurso dizendo que a Operação Lava Jato causou prejuízos ao Brasil. Vamos lá, Marconi. Realmente causou prejuízo para a banda que tocava negócios através de propina, corrupção. Isso aí realmente o ex-presidente tem toda a razão em dizer que prejudicou. A grande questão, Marconi, é saber como que nós queremos se comportar, nós como sociedade, queremos nos comportar no futuro. A se pensar assim, eu também tenho que olhar pelo lado dos matadores de aluguel e dos traficantes de drogas, uma vez que a polícia também e Ministério Público e Justiça sempre, através de seus atos, prejudicam esse importante ramo econômico de matadores de aluguel, tráfico de drogas. Sem falar de pessoas, de armas e de órgãos também, uma vez que o combate a eles prejudica economicamente as atividades e o sustento deles e de suas famílias, né? É a mesma comparação que se fez em relação à Operação Lava Jato e o problema do setor de petróleo e gás. A grande questão, Marconi, é que vamos falar aqui especificamente da Petrobras. É claro que não foi circunscrito a essa empresa. A grande questão é que houve um aparelhamento do setor, perfeito? Um aparelhamento em que foi utilizado, pelo menos o que se vê aí, de um grande esquema de corrupção. Algo, aliás, que não é novidade nenhuma, uma vez que o próprio Mensalão já revelou isso alguns anos atrás, perfeito? As figuras do Moro e do Marcelo Bretas agora dispensam, para mim, comentários, embora eu os conheça pessoalmente, mais o Bretas do que o Moro, que é de outra região. Eu sou suspeito em falar porque são meus colegas de trabalho, de mesma função, perfeito? Mas eles são amplamente reconhecidos e principalmente estudiosos do assunto, tá, Marconi? Eles têm muito mais gabarito de julgar esses casos do que outros juízes, perfeito? Em relação à questão das suas pessoas, se fala muito da questão ficou muito colado isso, principalmente com o Sérgio Moro, de que seria uma pessoa que combate a corrupção. Ele tem alguns ensinamentos adquiridos em relação à função para explicar para as pessoas. Agora, ele não é, evidentemente, um justiceiro. Longe disso. Ele apenas recebe o caso, analisa, instrui o processo, pega todas as provas de ambas as partes e julga. Nada mais do que isso.
se criou um certo... Quer dizer, não inventa nada, né? Ele não inventa nada. Se criou uma certa aura para o bem ou para o mal, em função da figura do Moro. E veja, tudo que ele faz tem críticas de todos os lados. Se ele condena, ele é criticado por questão partidária. E até levantam questões totalmente espúrias em relação a ele ser um agente americano infiltrado e, pior ainda, colocando também pessoas da família envolvidas em negócios escusos, o que é um absurdo. Ou, se ele absolve, também é considerado do ramo da corrupção, ou por que ele absolveu. O caso da esposa do Cunha é o mais notório. Ora, pois, ele absolveu a esposa do Cunha exatamente porque não tinham provas que ligassem ela a algum crime, um ato criminoso. Apenas isso, e nada mais. Adriano Anselmo, né, no caso do Bretas, que deu prisão domiciliar de ofício. A mesma coisa, a questão, só mudamos de pessoas, mas de fatos genéricos, digamos assim, é o mesmo pano de fundo. Então, veja bem, o setor foi prejudicado? Ora, foi prejudicado. A questão é que o setor estava totalmente espúrio na cúpula. E isso se refletiu em toda a ramificação. Mas veja só, vamos falar especificamente... O senhor chegou a ouvir também alguém da Lava Jato aqui em Friburgo? Eu especificamente não, mas o meu colega parece que sim. Aqui em Nova Friburgo, uma testemunha por carta precatória. Foi ouvido por carta precatória. Agora veja, a questão do petróleo e gás no Rio de Janeiro. Essa foi a causa única para a derrocada? Evidentemente que não. O fato de ter dado um declínio muito grande no estado de Rio se deve a vários fatores, inclusive questão de corrupção, perfeito? Agora, outras variáveis, outros vetores também atuaram, inclusive pura incompetência. Agora, doutor, esse discurso do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esse confronto dele, entre aspas, que ele cria, na verdade, um personagem, né? Vamos dizer assim, político, a fim de que possa trazer uma resposta para a sociedade como se fosse um salvador da pátria e que isso seria uma invenção, seria uma perseguição. Nós não podemos lembrar que o próprio Temer, né, foi escolhido pelo próprio partido que ele pertence, né? Sim, sim. Que foi feita uma coligação com outro partido, mas o Temer não caiu de paraquedas, mas foi uma conjuntura política criada por eles próprios. Sim, perfeito. Marconi, da minha parte, eu só tenho a dizer que o ex-presidente é réu em algumas ações, a eles estão sendo dada toda a possibilidade de defesa e de oportunidade de refutar as acusações feitas pelo Ministério Público. Doutor, a questão da prerrogativa de função. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, diz que o Supremo não está estruturado e julga mal os políticos. Por isso deveria cair para os juízes da primeira instância, como o doutor, por exemplo, que representa a primeira instância. O senhor acha que realmente o Barroso está certo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e que muitas das vezes a prerrogativa de foro se traduz em impunidade porque leva tanto tempo para ser julgado, quando se julga, o crime já está prescrito? Marconi, nesse caso eu faço parte de uma corrente bem singular. Não, eu acho que a questão vem sendo muito mal discutida. O que é a prerrogativa de função? Se diz que em razão da dignidade do cargo, da função exercida e da notoriedade, especificidade de atos ali praticados, seria de bom tom que determinada função, pessoa investida nessa função, fosse julgado
por um tribunal específico. Então, por exemplo, o presidente da República, em razão da notoriedade, da importância da função, deveria ser julgado, e deve, aliás, né, a Constituição diz isso, deve ser julgado pela mais alta corte do país, no caso, o STF. E assim, outros casos. Por exemplo, o governador de estado, ele é processado, julgado criminalmente no STJ. Eu, por exemplo, que sou juiz federal, não sou julgado em primeira instância, mas sim pelo tribunal. Eu sou julgado por pessoas que são os desembargadores, no caso, eventual crime cometido. Veja só, qual o lado bom? Muitas vezes se fala da prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função, como algo ruim. Mas veja, teoricamente, ele até tem vantagens em relação a julgamento, digamos assim, em primeira instância. Veja, o presidente da República, ele é julgado pelo STF criminalmente. Para onde é que ele vai recorrer? Ele só pode recorrer para o mesmo tribunal que é o STF. Então, a possibilidade de dilação da ação pelo recurso é muito pequena. Ele só é julgado por um órgão e só cabe recurso contra aquele mesmo órgão e nada mais. Acabou. Foi assim com o caso do mensalão. Foi julgado pelo próprio STF e o recurso foi julgado pelo mesmo STF. Bom, no meu caso, por exemplo, é melhor eu ser julgado pelo tribunal, onde existem pessoas mais experientes na judicatura, no exercício da jurisdição por mais tempo, do que por um colega meu em primeira instância. Poderiam até falar que relações espúrias de juízes de primeiro grau, haveria um corporativismo envolvido. Então, veja, teoricamente, ele é muito bom e é melhor do que o sistema comum, que são todos sendo julgados pela primeira instância. O que aconteceu para que existissem tantas críticas em relação ao foro por prerrogativa de função? É porque isso, na prática, funciona muito mal. Muito mal. Os exemplos que a gente tem, os exemplos ruins que nós pensamos, são sempre os casos do Supremo Tribunal Federal, tá? São deputados ou senadores que são julgados no STF. E veja bem, o tribunal, o STF, não tem uma estrutura para processar essas ações. Aí, nesse caso, eu até concordo com a fala do ministro Barroso, perfeito? O Supremo, assim como o próprio STJ também, não tem estrutura para julgar esses tipos, essas ações, perfeito? Então, na prática, isso ficou muito ruim. E foi muito difícil o caso do mensalão, que teve que se delegar atos para a primeira instância. Mas veja, o que se quer hoje? Se quer um sistema misto, mas enfim, quer que todos sejam iguais. E o que é essa igualdade? Que todas essas autoridades, esses que exercem cargo, sejam julgados em primeira instância. Por que isso? Por quê? E por que isso é principalmente bem visto hoje em dia por toda a sociedade? Por que a gente vê hoje em dia duas justiças inteiramente distintas funcionando no país? Eu sempre tenho dito isso, que hoje nós temos muito claramente, e a cada dia que passa, essa minha teoria vai ficar sendo confirmada, que é o seguinte: nós temos juízes de primeira instância que, teoricamente, são muito mais comprometidos com questões de corrupção. Quando eu digo comprometidos com corrupção, comprometidos no combate à corrupção. Veja que existem atos muito mais duros praticados por juízes de primeira instância em ações que envolvam corrupção ou lavagem de dinheiro. E nós temos uma justiça de tribunais superiores mais permissiva
politizada com atos de corrupção. E quando eu falo isso, eu não falo algo de minha cabeça. O telespectador mesmo sabe ver todo dia isso. O próprio Barroso disse isso, né? Pois é. Para o ministro. Pois é, eu não estou dizendo novidade nenhuma. Então por que essa história acaba caindo bem na sociedade? Porque dá a impressão de que caindo com magistrados de primeiro grau, teoricamente essas pessoas seriam julgadas com maior rigor. Isso também é muito bom na teoria, o Marconi. Mas veja, tem que se ter o cuidado de, quando jogar algumas autoridades para primeiro grau, lembrar que o percurso dos recursos fará demorar ainda mais a ação. Então, a escada é longa. A escada vai ser longa, porque do primeiro grau cabe recurso para o tribunal, do tribunal para o STJ, do STJ ainda cabe julgamento para o recurso, para o STF. Então veja, essa questão do foro do prerrogativo de função e a sua extinção tem que ser vista com muita singularidade, porque como está sendo passado, se dá uma grande panaceia para resolver todos os nossos problemas, que as pessoas sejam todas elas julgadas pelos juízes de primeira instância. Eu vejo com muita reserva. O que é o interessante de se adotar, ou de se pensar em adotar? Talvez, trazer essas autoridades, ou não todas, mas algumas delas, para a primeira instância e criar mecanismos de limitação para recursos em instâncias superiores. Uma delas é exatamente a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, veja que há muito temor em relação a isso, porque se vê que realmente a primeira e a segunda instância é mais comprometida com essas ações. Que trata de mérito, né? Oi? E trata do mérito. Sim, né? Trata do mérito. E são muito mais comprometidas no julgamento dessas ações, e as decisões não têm demorado a sair. E quando sai, eu tenho aí, sim, a possibilidade de execução, desde logo, da pena e possivelmente a prisão. Veja só, Marconi, um caso aí, recente, muito notório, do deputado Maluf, sendo condenado por ato praticado na década de 1990. Então, veja, são questões de 25 anos atrás sendo colocadas ao seu termo, finalizando agora. E aquela questão do ioiô, né? Quando é deputado, sobe, perdeu o cargo, vai para... Exatamente, isso tem que ser muito... Esse vai e volta... Sim, isso tem que ser muito bem discutido. Na minha visão, Marconi, acho que o mais interessante do que essa prerrogativa de função é a discussão da prisão em segunda instância, que, veja, toda uma ala comprometida, uma ala política comprometida, tem medo. E por que tem medo? Tem medo exatamente em razão dessa celeridade e maior rigor existente na primeira e segunda instância. É um tema que ainda não foi resolvido, já foi rediscutido várias vezes pelo Supremo e continuará a ser discutido, uma vez que, de acordo com correntes políticas aí, isso não seria salutar para um setor altamente corrompido na sociedade. Desculpa, Marconi, só uma complemento, uma coisa puxa a outra, né? Veja essa questão do julgamento do ex-presidente Lula. Nós temos um julgamento marcado, se salvo engano, 24 de janeiro, né, em segunda instância, e está sendo discutido isso. Há um grande temor. Um temor porque é uma decisão que vai sair de segunda instância e que pode levar à execução da pena e à prisão do ex-presidente. Perfeito? E é interessante também, doutor, o senhor contou a questão, discorreu sobre o Maluf e também a respeito do presidente Lula. E existe um certo, no imaginário do nosso povo,
que a pessoa idosa, ou seja, com mais de 70 anos, não pode ser presa. E não é assim que funciona. Sim, né? verdade. Mas existe esse mito na sociedade. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho ao nosso telespectador. Vamos lá, Marconi. Existem inúmeras variantes, mas existe na legislação penal a possibilidade de pessoa idosa ou com grave doença cumprir essa pena de uma forma domiciliar. É claro que em razão tão somente da idade, isso não seria um fator exclusivo, é necessário que tenha um plus a mais. Por exemplo, uma enfermidade que não possa ser tratada dentro do sistema carcerário. Agora veja, Senão Marconi, o idoso estaria autorizado a praticar crimes. é verdade. Agora veja, Marconi, eu acho que isso também é uma outra excrescência da legislação penal, isso tem que ser revisto e veja, toda uma criminalidade ela se ajusta de acordo com os incentivos que existem, creio eu que isso tem que ser reformulado. Não é possível que pessoas idosas, nada contra o idoso, entendeu? Eu sou contra o idoso criminoso, tá? Não é possível que pessoas, tão somente porque são idosas, possam cumprir uma pena em casa. Até porque a fiscalização dessa prisão é um negócio muito complicado, né? Eu não posso colocar um policial, um magistrado, um Ministério Público diante da porta de uma pessoa 24 horas por dia para saber se ela está ou não saindo. É claro que isso poderia ser colocado em casos excepcionalíssimos, mas não uma vala comum e só porque é idoso ele tem que cumprir uma pena domiciliar. Agora, desculpa, Marconi, eu ainda acho, existem críticos a isso, mas eu ainda acho que a legislação penal é muito frouxa no nosso país, muito frouxa. Agora, doutor, o senhor já afastou, já condenou, já prendeu diversos políticos, né? E isso há décadas passadas, e o que com certeza melhorou e muito em termos de moralização da administração pública. Agora, para o magistrado, nós tivemos o caso do TRF, né, de segunda região, em que afastou o presidente da Câmara, também mais 2 deputados. Para o magistrado, quando ele recebe uma denúncia contra um político detentor de um mandato eletivo, o que o juiz pensa na questão da legitimidade, da questão do voto, da representatividade e, ao mesmo tempo, da temeridade em termos da administração pública continuar com aquele gestor? Marconi, é evidente que eu não posso responder pelos outros colegas, mas eu creio que isso seja um fator comum entre nós. Nós não, evidentemente, que não estamos, quando exercendo a função, verificando que por ser político, tão somente por ser político, a gente tenha que ser mais rigoroso. Não, a gente faz uma análise em relação ao fato envolvido, perfeito? Então, por exemplo, eu já recebi uma ordem do STJ para interrogar um governador de estado, perfeito? E um governador de estado que, na ocasião, estava sendo muito combatido no poder, perfeito? Isso se deu no Espírito Santo. Eu verifiquei que, em razão, a mídia estava muito em cima e resolvemos fazer o interrogatório sem eu fazer com ele, o interrogatório, o advogado, o Ministério Público, fazer sem divulgar data, local e hora. Então a gente achou melhor, até por conta da tranquilidade dos trabalhos, fazer em um local que não fosse revelado, todas as partes concordaram e assim o fizemos. A imprensa não ficou sabendo, não ficou sabendo de teor, de nada, uma vez que todos os atores entenderam que isso seria necessário para a tranquilidade dos trabalhos. Você falou também de questão de processar, de condenar, de prender político, mas também não pode deixar de esquecer que eu também já por várias vezes absolvi e soltei políticos também. Então, assim, a gente não tem
a análise do magistrado... Uma caça às bruxas. Não é uma caça às bruxas, evidentemente. Assim como eu não posso dizer que uma pessoa jovem, 18, 20 anos, que não tem trabalho, ela é, teoricamente, uma pessoa criminosa. Eu também não posso fazer esse juízo de valor, essa presunção, né? Então, a gente analisa o fato, vê o que tem exatamente nos processos e, dali, toma as decisões. Evidente que, em alguns casos, é requerido o afastamento do exercício do cargo ou a prisão, e a gente não defere esses pedidos. A questão da condução coercitiva, que foi suspensa, essa questão, existe uma crítica, né, principalmente da questão da Operação Lava Jato, que a grande maioria, né, dos atos em termos da Operação Lava Jato se deu com a questão da condução coercitiva. Como é que o senhor vê essa suspensão? O senhor acha que é um prejuízo para a eficiência das operações da Polícia Federal, da Justiça Federal? Veja só, porque, na verdade, a Justiça Federal cumpre aquilo que na verdade, a Polícia Federal cumpre aquilo determinado pela Justiça Federal. Sim, mas veja só, Marconi, as questões das conduções coercitivas foi uma opção de menor prejuízo para as pessoas. Então, a gente tem a opção legal de efetuar prisões temporárias pelo prazo de 5 dias, prorrogado mais 5. Em crimes hediondos é maior o prazo, mas prorrogado de 5 mais 5. E se adotou uma opção menos invasiva à pessoa, de levá-la a prestar o depoimento normal e se retirar. É evidente, ela até pode, muitos permaneceram em silêncio, é um direito deles, mas para evitar até combinações ou prejuízo principalmente prejuízo para as investigações, para a instrução do processo, do inquérito, se pega a pessoa para que tome o depoimento naquele momento. E veja, esse depoimento é feito com a presença do advogado, se ele quiser ele pode permanecer em silêncio, enfim, eu não vejo pessoalmente eu não vejo nenhum prejuízo para qualquer dos envolvidos, nem que isso seja prejudicial ou que favoreça uma das partes, que favoreça uma das partes no curso da investigação. Evidentemente que isso vai ser discutido pelo Supremo. O ministro recentemente suspendeu a condução coercitiva num determinado operação, só vale para aquele processo, mas declarou nos autos que seria inconstitucional. Mas isso vai ser futuramente levado à discussão pelo STF. Agora, veja bem, ô Marconi, o fato de não haver ou ser reputado inconstitucional as conduções coercitivas geram duas graves consequências. Isso também a imprensa não vem discutindo isso muito profundamente. A primeira é que, uma vez declarada a condução coercitiva inconstitucional, nós vamos ter uma opção legislativa mais gravosa, que é a prisão temporária. Então, ao invés de se não quer prestar o depoimento de forma coercitiva, ou pelo menos permanecer em silêncio e depois ir embora, que vai ser preso em 5 dias, não ter um interrogatório do mesmo jeito. Então, a gente vai ter uma opção mais gravosa. E segundo, é uma questão de técnica de poder. O grande tema, a grande consequência da questão da inconstitucionalidade das conduções coercitivas é tentar anular o que já foi feito. Então, é mais um movimento aí de um setor da corrupção para tentar sair em impunidade. Doutor Elmo, eu queria que o senhor, para finalizar, fizesse um balanço da atuação da Justiça brasileira nesse ano de 2017. A gente já vai entrar no ano de 2018. Marconi, eu falei no início, numa entrevista em janeiro de 2017, que esse ano de 2017 seria um ano de sufocamento da Lava Jato.
Lá em janeiro não se discutia isso ainda. E o ano se revelou exatamente da forma em que eu pude prever. Não que eu seja evidente que não, longe disso, mas por razão de reações envolvidas. Esse ano foi um ano de tentativa de sufocamento, principalmente da Operação Lava Jato, em que se obteve alguns avanços e retrocessos aí envolvidos, mas que 2018 continuará, e eu acho que até com maior intensidade, esse sufocamento, uma vez que a operação, ela, digamos assim, saiu do comando de um polo específico para algo muito mais abrangente e nacional, e inclusive com pessoas que detêm o poder ainda hoje. Perfeito? A atuação da justiça como um todo, eu vejo como extremamente dúbia, por incrível que possa parecer, mas eu vejo como extremamente dúbia a respeito. Nós temos um setor do judiciário mais aproximado com os anseios de uma sociedade justa do que uma outra parcela da justiça. Então nós vemos hoje umas coisas que a gente não pode tapar aqui, o Marconi. Nós somos um país altamente corrupto. Isso não tem como discutir. Nós temos uma das maiores taxas de corrupção do mundo. E quando eu digo isso, eu não digo apenas em razão do setor político. Eu falo de toda a sociedade. Eu, na minha função, vejo dia após dia atos de corrupção, como digo lato sensu, em sentido amplo, de toda a sociedade, sejam de camadas humildes, camadas médias, camadas altas, sejam ou não políticas. Então nós temos um país altamente corrupto. E, por um lado, nós vemos que o judiciário, parte dele, tem se utilizado como um instrumento para a perpetuação desses comandos de corrupção. Então, por isso que eu digo que a atuação do judiciário como um todo ele tem se mostrado dúbio. Ora, a gente vê atos que são de extrema coragem de combate à corrupção, pinço uma apenas, o próprio tribunal ao qual sou vinculado, determinou a prisão de 3 deputados, porque encontrou motivos para isto. Veja, isso é importante que se diga ao telespectador, eles não prenderam, os desembargadores não prenderam, porque acharam melhor prender, mas porque tinham motivos no processo em si, tá? Determinaram a prisão e veja que a Assembleia Legislativa passou por cima, literalmente, de uma decisão judicial e determinou a soltura. Expediu até o alvará. Expediu até o alvará quando é a função dela. A aberração foi tamanha, que veio uma outra decisão, aí com o amparo do Supremo, para que outra decisão fosse cumprida, fosse feita, e novamente os deputados foram presos. Eu não estou dizendo aqui que os 3 deputados são pessoas da pior espécie. Não, eu só estou dizendo que os desembargadores encontraram motivos para que os deputados permanecessem presos. Essa é um ato de coragem, veja, inclusive vai caminhando lado a lado com a Convenção Internacional de Combate à Corrupção. E, por outro lado, a gente vê uma decisão que veio de segunda instância. Né? Sim, uma decisão que veio de segunda instância. Por outro lado, a gente vê outras decisões que parece que são um retrocesso no combate à corrupção. Doutor Elmo, quero agradecer ao senhor por ter disponibilizado, vindo até os estúdios da Nova TV, fazer esse amplo debate, trazendo esclarecimentos a toda a sociedade. Agradecemos em nome da Nova TV e também de toda a sociedade
friburguense, a sua presença. Agradecemos também a doutora Maísa, que se encontra com a gente, o Patrick, o Wendel, uma vez que a gente sabe que é de fundamental importância a presença do doutor, que traz grandes esclarecimentos à sociedade, e o telespectador cobra. Quando é que o doutor Elmo vai poder trazer novos esclarecimentos em termos de entrevista? Aprende o telespectador, que está do outro lado da câmera, e aprende também a gente com os ensinamentos brilhantes do doutor. Mais uma vez, agradecemos ao doutor a sua presença. Marconi, eu que agradeço estar aqui nos seus estúdios, o acolhedor estúdio aqui da TV. Eu apenas tento transmitir aqui algum conhecimento do nosso mundo jurídico, né, para que o telespectador tenha uma visão aí não só da justiça funcionando. Se critica muito a justiça, e em alguns casos a crítica é até válida a respeito, mas pelo menos transmitir uma informação para o telespectador, para que ele possa pensar por si mesmo. Obrigado, doutor Elmo. Obrigado a você, telespectador. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.